Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Obrigado a todos pela presença. Trouxe aqui mais um assunto voltado ao estudo das séries de potência. Em especial, vamos falar hoje das séries de Taylor e as séries de Maclaurin, né? As famosas séries de Taylor e Maclaurin. Pois bem, então se chegou até aqui, é importante que tenha visto o primeiro vídeo sobre séries de potência, a parte onde eu falo de raio e intervalo de convergência, o outro vídeo onde eu falo das representações das funções por série de potência. Depois o terceiro vídeo eu gravei falando sobre derivadas integrais para manipulação dessas séries de potência. Então vamos falar agora das séries de Taylor e Maclaurin. Bom, só para recordar um pouco, nós já sabemos que nas aulas anteriores nós trabalhamos com funções o qual a representação delas através das séries eram feitas através das séries geométricas, né? Conforme vocês podem ver aqui, uma representação de uma função através de uma série geométrica. E fizemos aí a manipulação delas através de derivadas e integrações. A importância, né, mais uma vez, para reforçar, né, o estudo dessas séries, é porque várias séries, várias funções não tem aí, possamos dizer, uma antiderivada bem definida, né? Então, não podemos integrar algumas funções através das regras elementares. Então, podemos fazer o uso aí das séries de potência para representar essas funções. Que, no caso das equações diferenciais ordinárias, das EDOs, isso ajuda muito, né? Está no estudo das soluções aí das EDOs. Podemos também aproximar as funções por polinômios, né? Como o gráfico aqui central mostra bem essa representação gráfica de polinômio para uma quantidade de termos que são considerados, né? Que é o caso de simplificar expressões. E podemos, na aula de hoje, mostrar que nem todas as funções elas têm representações em séries de potência. Ou como podemos achar tais representações? Perguntas como essa ao longo da aula e até o fim dela poderão ser respondidas. Então vamos lá. Para recordar, né, uma série de potência na sua forma geral expandida em torno do A igual a zero, né, então assim, em torno da origem, pode ser dado por essa expansão que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Onde os Cn, C0, C1, C2 e Cn são chamados de constantes, de coeficientes da série. Pois bem, quando estudamos uma série, temos que nos preocupar com a questão da convergência ou divergência. E falar de convergência de uma série nos permite ou nos remete a avaliar o domínio para o qual essa série vai convergir, ou seja, para quais valores de x a série vai convergir. Por outro lado, né, uma vez isso sendo feito, nós estamos admitindo que podemos escrever uma função f de x de tal forma que ela seja fruto de uma expansão em série. Isso nós estamos falando de uma série expandida em torno do x igual a zero. Porém, ela expandida em torno de um valor qualquer, ou seja, de um A, né, expansão em torno de um A qualquer, como vocês estão vendo aqui, x menos A, comparando com essa, é perceber que aqui tem um deslocamento, né, linear em A. Pode observar que é bem semelhante a essa, a menos desses deslocamentos aí, desses gaps que vocês estão vendo aí, né, dentro do intervalo. Ou seja, observe que ela converge quando x for igual a A. Quando x for igual a A, zera tudo que tem aqui e sobra apenas C0, ou seja, essa série ela converge para C0 todas as vezes que x for igual a A. Bom, é uma série aí, de uma forma geral, que dizemos que ela é uma série de potência expandida em torno de x igual a A, ou centrada em A, ou série de potência em x menos A, enfim. Qualquer um desses nomes aí, você consegue definir essa série aí que vocês estão vendo aqui por último, né, essa daqui. Pois bem, então vamos lá.
recordando do que venha entender, né, o que é necessário para entender de uma série de potência. Então, uma vez que já definimos a nossa série de potência, podemos dizer que o f de x, né, escrito em uma série de potência, é exatamente essa expansão que nós mostramos anteriormente. E isso é possível ser escrito desde que, né, o intervalo de convergência siga essa desigualdade, né? Ou seja, módulo de x menos a menor do que r. Não esqueça que se fosse em torno do a igual a zero, né, como a série geométrica, né, nós sabemos que módulo de x tinha que ser menor, né, do que r aqui, né, ou melhor, se for geométrica não, de uma forma geral, né, quando a for zero. Se for uma série geométrica, esse raio aqui ele passa a ser 1, né, o módulo de x tem que ser menor do que 1 para que essa série seja convergente. Mas a pergunta, para podermos motivar o início dessa aula, vem exatamente dos coeficientes, né? Qual a relação que esses coeficientes têm, né, com f de x, né? Ou seja, como é que podemos encontrar esses coeficientes, né, os cn's, através da função, né, considerando a função que nós temos inicialmente para expandi-la, né? Pois bem, para verificar isso, vamos colocar aí x igual a, que é o valor de x para o qual a série converge. Fazendo isso, como eu disse, vai zerar tudo isso aqui, sobra apenas o C0. Então, f de 0 é C0. Vou colocar a borracha aqui para apagar, tá bom? Então vamos lá. Vou derivar essa função de cima, né? Como eu estou admitindo aqui que o R, o raio de convergência, é maior que zero, isso é necessário, né, para poder derivarmos a nossa expansão aqui. Então eu vou poder derivar, e se eu derivar isso, usando aqui a regrinha de derivação que você já conhece, derivada de C0, que é a constante dá zero, essa derivada aqui A é constante, derivada em relação a x dá 1, sobra apenas C1. E a derivada dessa daqui, desce o 2, fica 2C2, x menos A, 2 menos 1, dá 1. Então sobra isso aqui que eu acabei usando a regrinha da cadeia. Se eu fizer isso para os demais termos, eu vou obter essa f' aqui. Note que f' de x, vou aplicar x igual a a. Se eu aplicar no x igual a a, isso vai se cancelar, isso vai se cancelar, isso vai se cancelar, vai sobrar f' igual a C1, aplicada no ponto A, ou no x igual a a. Vou derivar mais uma vez, derivando essa expressão aqui em cima. C é constante, então sobra 2C2, né, porque aqui fica 0 e aqui fica derivada de x dá 1. Nós estamos derivando em relação a x. Aqui desce o 2, então fica 2 vezes 3 vezes C3, x menos A, 2 menos 1, que dá 1. Bom, e assim por diante, né, a regrinha da cadeia aqui para realizarmos essa derivada. Porque não esqueça, estou falando regra da cadeia, porque tem que derivar o que está dentro também, né? Mas aqui vai dar sempre 1, né? Porque x vale 1 e a derivada de A vale 0, por ser uma constante. Então daqui, derivada segunda, aplicando o valor de x igual a A, isso aqui se cancela, sobra 2C2. Então vamos tentar observar o que está acontecendo, né? Para a própria f de x, dá uma constante C0. Quando é a derivada primeira, sobra o C1. Quando é a derivada segunda, sobra o 2C2. E aí, se nós fizermos a derivada terceira e aplicarmos x igual a A, então para a derivada terceira vai sobrar 2 vezes 3C3, que 2 vezes 3 aqui podemos escrever como 3 fatorial, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Como 1 não é obrigado a colocar, então a gente subentende-se aqui que isso aqui é o 3 fatorial, C3. Então, se observarmos um pouco mais aí, ao derivarmos, né, de ordem n, vai ser 2 vezes 3 vezes 4 até chegar a um n vezes Cn. Então a mesma ordem derivada aqui é o número, é o n, valor do n que está aqui e o valor que vai aparecer aqui na frente, né? Pode ser, ó, derivada terceira, 3 fatorial C3, derivada segunda, 2, que é 2 fatorial, né? A mesma coisa, mesmo valor, C2. Derivada primeira é 1 fatorial, que dá 1 vezes C1. E derivada 0, que a gente chama de f elevado a 0, aqui dá a própria constante, porque 0 fatorial é 1. Então,
tem uma lei de formação aí, né, que levar para outra página, fazendo essa relação da enésima derivada, nós podemos isolar o Cn e dizer que a derivada, a enésima derivada de Fn dividida por n fatorial dá exatamente o Cn, ou seja, a lei de formação para o Cn. O que quer dizer isso nas entrelinhas? É claro que, né, nós estamos adotando que para n igual a zero, zero fatorial é 1, e a derivada de ordem zero, ou seja, sem derivar, é o próprio função. O que quer dizer o seguinte, né? Bom, uma vez que nós tenhamos uma série, isso é o enunciado do teorema, né? Uma série de modo que R seja maior do que zero e esse intervalo seja bem definido, né? Então, os coeficientes Cn podem ser obtidos através dessa relação, né? Quer dizer o quê? Se você tem uma função, né, e quer expandi-la em série em torno de um ponto A, basta conhecer as derivadas dessa função, aplicar aqui nesse ponto o qual você quer expandir, e nós vamos achar os coeficientes para cada termo dessa expansão. É isso que está sendo dito, né? A grosso modo, né? Ou seja, se eu conheço uma f de x, quero expandi-la em série em torno do ponto A, vai ser, para n igual a zero, vai ser o próprio f de A, mais, que é um somatório, né? Para n igual a 1, vai ter derivada primeiro de A sobre n fatorial, que vai ficar 1, né? 1 fatorial, vezes x menos A elevado a 1. Então está aqui para n igual a 1. E assim por diante, para n igual a 2, para n igual a 3, que não podemos esquecer que A é a constante ao qual nós queremos expandir ao redor desse ponto, esse valor. E também vamos pegar para a função que nós queremos expandir em série e calcular as derivadas aplicadas em torno desse ponto. Isso aqui é chamada série de Taylor, né? A famosa série de Taylor, criada por esse grande físico, filósofo, matemático aí, que acredita-se que, por mais que foi creditada a ele essa série, mas já era conhecida bem antes, né? Até por Bernoulli, acredito, não falha bem a memória, só que ficou mais conhecida pela forma que ele divulgou, publicou no livro dele, tá bom? Tanto essa série quanto a outra, um caso especial, onde nós fazemos A igual a zero. Se fizermos A igual a zero, ou seja, vamos expandir essa série aqui em torno do A igual a zero, né? Caímos num caso particular, que é a famosa série de Maclaurin. Então quer dizer que a série de Taylor em torno de A igual a zero é também a série de Maclaurin? Maclaurin também provou muito bem essa série, e ficou conhecida como levando o nome dele, porque também foi a forma como ele divulgou, né, esse feito por ele. Pois bem, então está aqui, nós temos a série de Taylor e a série de Maclaurin. Qual a diferença entre as duas? A diferença é que a de Taylor é expandida para valores de A fora da origem, do x igual a zero, né? E a de Maclaurin é exatamente no valor de x igual a zero, não, A igual a zero. Tá vendo? Pode olhar que já parte aqui dos coeficientes aplicadas sempre no ponto zero. Tá bom, gente? Para responder uma das perguntas feitas no início da aula, né? Ou seja, mas nem todas as funções não iguais a tá errado ali, né? Nem todas as funções podem ter representações como série de Taylor, né? Na soma de Taylor. Não, ou seja, uma delas é essa daqui que eu coloquei ao lado aí, até porque essa integral aqui ela não tem uma primitiva elementar, né, para ela. Pois bem, e outra, entra na questão também aqui do cálculo do resto para poder fazer essas funções serem aproximadas por polinômios de Taylor. Então tem o estudo de investigar o resto da função. Isso aí são informações que podem ser vistas numa aula mais adiante aí sobre resto do polinômio de Taylor, tá bom? Eu tenho aqui, coloquei como exemplo uma função bem simples, né? Eu quero ver a representação dela em série de Maclaurin, então automaticamente já estamos admitindo que A vale zero. Então é essa a pergunta, né? Qual é a representação dessa função através de uma expansão da série de Maclaurin, né? Ou seja, quem são os CNs, né, que compõem essa expansão. Então, como eu disse, nós vamos precisar das derivadas aí, né,
a derivada, e depois pede para calcular o raio de convergência. Então, já sabemos que a derivada da exponencial de x em relação a x é ela mesma para qualquer ordem de derivada. Então, sabendo disso, né, ou seja, para qualquer derivada vai ser sempre a exponencial de x. E aplicada no ponto zero, tanto a função aplicada em zero vai ser exponencial de zero, vai ser 1, como as derivadas aplicadas em zero, exponencial de zero também vai ser 1. Então, todos, essa aqui vai olhando para essa fórmula aqui em cima, né? Então aqui é 1, aqui em cima vai ser 1, aqui em cima vai ser 1, e assim por diante. Então, substituindo nessa fórmula lá em cima, né? As derivadas aqui vai dar 1, aqui é 1, aqui é 1, e aqui é 1 fatorial, porque corresponde a 0 fatorial, né? Começando do zero. Depois aqui é n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim por diante. Ou seja, isso daqui, gente, é a função exponencial de x escrita em forma de uma série de potência. Então nós usamos aqui série de Maclaurin para provar essa expansão, né? Ou seja, posso escrever exponencial de x como essa nova função. Isso aqui é uma nova função, né? Em forma de um polinômio. Claro que quanto mais polinômio, né? Aqui se eu colocasse aqui seria x à quarta sobre 4 fatorial. Quanto mais polinômio, quanto mais termo desse polinômio, mais próximo ficará de um valor exato aqui. Então, né, só para entendermos agora, ele pede, então, o primeiro passo foi feito, né? Ou seja, representar em torno de a igual a zero, né, por causa que ele pediu aqui encontrar a série de Maclaurin. Aqui nós vamos usar a teste da razão. Por quê? Porque está de cara aqui um fatorial. Toda vez que o AN tiver fatorial, então nós teremos o teste da razão. Onde o teste da razão fala que você tem que calcular o módulo da razão do AN mais 1 sobre AN. Onde AN, né, nós já sabemos que é exatamente esse termo aqui. Então AN está aqui, né? E o AN mais 1 vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, fazendo essa razão, ou seja, acabei multiplicando pelo inverso, né, da fração de baixo. Então, fica n fatorial sobre x elevado a n. Note que aqui, nesse caso aqui, nós temos x elevado a n vezes x. E aqui embaixo nós temos, podemos chegar até n fatorial. De que forma? Sabemos que fica n mais 1, aí subtrai 1, né, do fatorial, vezes o próximo que é depois de n mais 1 menos 1, então sobra o n fatorial, né? Então aqui vai dar n mais 1 menos 1, que a gente sempre tira 1, né, quando vai expandindo. Estou fazendo isso, né? Qual é o 3 fatorial? 3, aí o próximo é o 3 menos 1 dá 2, depois é o 2 menos 1 dá 1, né? É o que eu fiz aqui. Poderia ter parado no 3 vezes 2 fatorial. Então é mais ou menos isso. Peguei o primeiro, subtraí 1 e parei no próximo, que é o n fatorial. Aí eu corto aqui com esse, né? Opa, desculpa. Não. É n, o próximo. Opa, desculpa. Deixa eu apagar a borracha aqui. Que bom. Né? É isso, né? Repete ele. Só um momentinho. Repete ele, então é n mais 1, né? N mais 1 vezes n, né, mais 1 e tira 1, né? Que é o próximo ele tem que reduzir 1. Fatorial. Que isso aqui vai dar n, que corta exatamente, né, com esse daqui. E sobra aqui embaixo n mais 1. Aqui corta esse com esse. Sobrou aqui o módulo de x, né, em cima, e embaixo sobrou o módulo de n mais 1. Só que o n começa do zero a infinito, então não precisa colocar um módulo em n mais 1, porque os termos vão ser positivos. Então me resta exatamente isso. O que nós temos que fazer? Bom, vamos fazer agora isso tender a infinito, né? Quando n fazendo n tender a infinito, né? Quando n tender a infinito, vamos investigar isso. Note que quando n tender a infinito, tudo isso vai para zero, né? Vai para zero. Porque x é uma constante. Pois bem, e é menor do que 1, tende a zero, que é menor que 1. Ou seja, o teste da razão fala, se, né, o limite quando n tende a infinito, módulo dessa razão for menor do que 1, então, né, isso tudo aqui, né, então tudo isso vai convergir, certo? Então isso vai convergir. Cadê a série converge?
essa série aqui, ó, ela vai ser convergente. E vai ser convergente, né, para todo x. Deixa eu pegar a borracha aqui para apagar. Né? Vai convergir, né, para todo x. E por quê? Porque se vai para zero, né, não vai para zero, independente do valor que eu coloque aqui, e aqui embaixo é para infinito. Então isso aqui é para zero independente do x. Para qualquer x que a gente coloca aqui, isso aqui vai para zero, que vai ser sempre menor que 1. Então a teste da razão, ela converge para todo x. Tá? Se converge para todo x, o raio de convergência é infinito. Ok? Guardem essa informação. Aqui x é uma constante. Independente dessa constante, n vai para infinito, então tudo isso vai para zero. Se vai para zero e pelo teste da razão isso é menor do que 1, então se for menor que 1, a série converge, né, essa série que está sendo investigada, então ela converge, e ela converge para qualquer x, que independente dele vai dar zero. Né? Então, se converge para todo x, essa palavra para todo x me permite dizer que o raio é infinito. Se o raio é infinito, né? Se o raio é infinito, ou melhor, se a série converge, então, como eu já tinha dito aqui, essa função exponencial de x, ela pode ser representada por essa expansão, por essa série de potência aí, escrita dessa forma. Né? Lembrando que aqui nós temos uma condição que é zero, né? Então fica módulo de x menor do que r. Né? Então, mas o x aqui é infinito, porque ele converte para todo x, não existe uma restrição para o x. Tá? Nós pegarmos lá o raio de convergência, né? Lembrar pela reta, nós temos o valor de a, né? Por exemplo, a mais r, né? E aqui seria a menos r. Né? Então o intervalo aí é infinito, né? Ou seja, qualquer valor de x que eu coloco dentro dessa reta vai satisfazer a questão da convergência. Pois bem, então está aí a representação e o raio, como ele pediu. Pois bem, um comentário à parte aqui. Então o exercício ia encerrar ali, né? Mas note, eu trouxe para cá a expansão, né? A expansão já definida lá atrás, né? Note que se eu fizer x igual a 1, aqui, eu estou dizendo que é e elevado a 1, que a gente já conhece o valorzinho dele, né? Exponencial de 1, 2,7182, alguma coisa do tipo. Observe, faça o teste em casa. Pega a calculadora, coloca exponencial de 1 e depois coloque 1 aqui, ó. Para ver, então fica 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais 1 ao cubo, e sobre 3 fatorial. E veja qual é a diferença entre o valor que você encontra aqui e esse valor. Ou seja, vai ter um erro aí, e se você pegar mais termos, esse erro vai cada vez menor. Tá bom? Só uma brincadeira para você ver quantos termos aí você pegaria aqui na sua expansão para ficar bem mais próximo do exponencial de 1 aí, que é o número de Euler. Pois bem, que é na verdade nada mais, nada menos aí, né? Que é a mesma, olha aqui, olha, fazendo x igual a 1, né? É como se você estivesse fazendo a expansão dessa série aí que eu acabei de colocar, ó. Essa daqui, ó. Tá bom? Pois bem, dito isso, o que eu quero dizer é que aqui está uma maneira de gráfica de mostrar um pouco o que nós acabamos de comentar, né? Tem aqui, ó, T1 é 1 mais x, né? Esse primeiro termo. T2 é o polinômio que vai 1 mais x ao quadrado. Quer dizer que, observe o gráfico de T2, T1, né? O gráfico de T2 aqui é o y. Olha aqui a exponencial, estou falando, chamando isso a expansão exponencial, que é esse rosa aqui, ó. Exponencial de x. O gráfico é esse rosa. Então, quanto mais termos eu pego, mais a curva vai se aproximando da rosa, né? Então aqui, ó. A preta é T1, que é só uma reta, né? 1 mais x, que é esse cara aqui, ó. Depois T2 é a verde, né? Que é uma parábola que manda aqui a de grau 2, né? Lembra uma concavidade para cima, essa verdinha. Aí o grau 3, ele já dá uma curva aqui azul, né? Ou seja, se quem lembra do gráfico de y ao cubo, é isso aqui, né? Ó.
Isso aqui é o y igual a x, desculpa, x ao cubo, né? Então, já tem essa parte de baixo responsável pela essa parte cúbica, né? E assim por diante, ou seja, quanto mais termos você pegar no polinômio, que é isso aqui, graficamente você vai se aproximando dessa curva rosa aqui, que é a da exponencial de x. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria deixar para vocês, né? Fazer um comentário aqui sobre o resto, né, que eu comentei lá atrás, né? Até chamei lá de isso aqui de Fn, chamei isso aqui de F lá atrás e chamei isso aqui do T, né? Tá bom? Eu só fiz uma troca aí, mas é essa a ideia, né? Polinômio para avaliar, né? Se para podermos responder essa pergunta aqui, né? Questão mais geral, sobre quais circunstâncias uma função é igual à soma da sua série de Taylor, né? O que eu quero dizer é necessário investigar para onde tende isso daqui. A ideia é, se tender para zero, de fato f de x dá exatamente a série de Taylor, né? Mas aí nós não vamos usar durante essa aula, tá bom? São cenas dos próximos capítulos. E a primeira pergunta assim, né? Como determinar se a exponencial tem uma representação em série de potência? É essa que acabamos de mostrar para vocês. Então, essas questões de representar uma função, a gente vai partir do pressuposto aqui que o raio de convergência é maior que zero, as derivadas existem, são contínuas, né? E podemos expandir uma função em torno de um valor aí que esteja contido no seu domínio, né? Que faça parte do domínio. Então, gente, espero que vocês tenham entendido aí sobre polinômio de Taylor, ou série de Taylor, ou série de Maclaurin. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham captado a ideia do que está por trás desses duas séries aí, tá bom? Próxima aula eu vou tentar mostrar mais exemplos aí, resolvendo alguns outros tipos de séries, principalmente em séries de Taylor que eu não mostrei aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa sorte, bons estudos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.